nasce o sistema processual? Para falar um pouco disso e daqueles elementos da verdade que estão na base da formação do processo, ou pelo menos de algumas ideologias ainda que o processo, quer seja civil, quer seja penal, carrega, não vamos remontar ao Império Romano, mas sim ao início do sistema feudal, ou propriamente dito ao direito germânico antes da invasão pelo Império Romano, do modo como Foucault nos explica na terceira conferência de A Verdade e as Formas Jurídicas, quando ele nos fala, nos traz o relato, na verdade, de Tício com relação a como estava organizado o direito germânico. O direito germânico praticamente estava organizado sob o modo, um sistema de prova de duelo, né? Então o principal elemento de solucionador dos litígios no direito germânico antigo era o duelo. Já falamos sobre isso, inclusive, no vídeo Direito Moral, não custa você assistir, caso não faça noção de como é que esse sistema funciona. Mas basicamente o duelo é aquela disputa, aquela contenda entre duas pessoas, em que um tenta resolver com relação ao outro, desafiando-o para uma prova. Muitas vezes as provas são de armas, são provas de luta, outras vezes também eram provas verbais. Perdia, por exemplo, quem errava determinada dicção sobre determinada forma, declaração sobre determinada forma, quem não conseguia dizer a forma correta perderia, então não tinha razão. Quer dizer, essa é a primeira condição do duelo. Como primeira condição, primeira característica, o duelo implica o quê? Implica duas pessoas. Nós precisamos apenas de duas pessoas para a resolução daquele litígio. Somente duas pessoas resolvem. Não há necessidade de uma terceira. Não há aquela heterocomposição do processo. Ou seja, o duelo bastam duas pessoas, os contendores, aqueles que se duelam. Essa seria a primeira condição. A segunda condição é que o duelo pode também servir, claro, como um instrumento de vingança, mas não é só um instrumento de vingança. O duelo se faz por determinar o rito. Ainda que o duelo esteja sendo feito para suprir a vingança privada ou a vingança pessoal, não é simplesmente uma vingança, é algo que se realiza por um determinado modo. Então, como segunda condição de duelo, nós temos que duelo já é esse início de um procedimento judiciário, porque ele tem uma forma. Então, a justiça se faz pela forma. É pelo modo como se duela que se realiza, na verdade, a justiça. A terceira condição do duelo do direito germânico é aquilo que, interessante, o Foucault também nos apresenta, é a transação. Ou seja, as partes podiam colocar fim ao duelo com a possibilidade da transação. Uma das partes, então, poderia pedir a intervenção de um árbitro, uma espécie de mediador, em que se fixaria um valor para acabar, digamos assim, com essa disputa. Há o pagamento de um resgate para cobrir a paz. Aquilo que a gente fala resgatar a paz. Mas o interessante aqui é notar que esse pagamento não é feito a título de indenização. Esse pagamento não é feito a título de reparação do dano. O dano ocorreu e por isso tem o duelo enquanto processo vingativo, digamos assim, enquanto vindicta. O resgate é para aquele que quer por fim a disputa poder resgatar a paz. Resgata-se a paz e não se necessariamente ressarce o dano. Mas tem, de todo modo, esse duelo do direito germânico antigo tem essa característica. Essa característica de digamos, transacionar-se pelo valor econômico. Então, assim, o direito germânico, que vai ser herdado pelo sistema feudal, ele não tem nada do que a gente vai ver depois daquele inquérito, ou aquele sistema inquisitivo que busca a verdade. Ele é um sistema baseado na força, no peso dos duelantes. Ou seja, quem tem razão ganha aquele que tiver mais força, aquele que souber lutar melhor, aquele que souber declarar melhor as formas mágicas. Ou às vezes, quando as disputas eram por testemunhos, aquele que tinha mais testemunhas ou melhores testemunhas. Ou seja, aqui nós notamos o quê? O processo de solução não está vinculado a um processo de verdade. Não é que tem razão quem está com a verdade. Tem razão aquele que tem força, aquele que tem o peso e consegue ganhar a disputa. Nós já falamos sobre isso. Quem ganha tem razão. Tem razão porque ganha. Esse é o sistema de prova. Ele não se baseia em nenhum critério de verdade. Ele apenas se baseia no peso de quem ganha, ou no peso daquele que consegue suportar uma determinada prova. As ordalhas também são constituídas desse mesmo modo. As ordalhas são também
ou na verdade o duelo é uma das formas da ordalha, praticamente a gente pode considerá-lo. As ordalhas constituem então esse sistema de prova. É um sistema em que se definem as coisas pelo peso de quem ganha. Então, a característica central da ordalha é isso. Tem um peso, é a força é que define a vitória, é a força que define a razão. Uma outra característica da ordalha, e que vai se pôr muito no sistema feudal, é a questão de que a ordalha, de fato, é um sistema binário. Assim como o duelo, todos os modos de ordalha, assim como aquele indivíduo que coloca a mão, no fogo e que vai se sarar ou não vai se sarar a sua mão, ele está num sistema de justiça binário. Ou ele vai ter razão ou ele não vai ter razão. Não tem, digamos, um meio termo. Ou seja, quem vence tem razão, quem não vence não tem razão. Então a ordalha é toda sistematizada dentro do sistema binário. Ganha-se ou perde-se. E mesmo naqueles casos em que você tem a figura de um juiz, o terceiro não é importante. Então essa, já falamos aqui, essa é uma das características vigorantes dentro do sistema das ordalhas, é que a figura de um terceiro não é importante. O juiz, mesmo quando ele existe apenas como uma testemunha da formalidade. O juiz não está lá para descobrir a verdade, para dizer o que é verdade, mas o juiz está lá apenas para certificar que o ritual foi feito do modo correto, que o processo seguiu instrumentalmente o modo correto, como deveria ter sido feito. Na verdade, esse é um dos elementos centrais dentro da ordalha. Mas é o mais forte que vence. Então, um sistema de guerra, por isso nós dizemos que o processo, quando nasce, nesse sentido, ele nasce como um sistema de guerra ritualizado, uma guerra pacificada, mas uma guerra, porque é o mais forte que vence. Só que agora o mais forte está operado pelo direito. E sendo o mais forte operado pelo direito, ele não venceu só porque é mais forte, ele venceu porque ele tem razão. Então, ou seja, nós temos ali o direito funcionando como uma espécie daquilo que o Foucault vai chamar de shifter. Como shifter, então, o direito serve para racionalizar o sistema, mas racionaliza-se o sistema pela forma, não é pelo conteúdo. Só tenho razão porque eu venci o duelo. Só fui inocentado, eu tenho razão, porque eu passei na prova do fogo, andei sobre ferro em brasa, porque eu coloquei a minha mão no fogo e ela se sarou ou não se queimou. Então essas serão as formas do peso das ordalhas. Mas podemos pensar a questão agora de um outro modo e dizer, bom, também a época feudal ela se caracteriza não necessariamente pelo enriquecimento por vias comerciais, daquele modo que a gente vai conhecer no mercantilismo ou no próprio capitalismo moderno. Então, a grande forma, na verdade, feudal de apropriação ou de riqueza, a grande forma de riqueza na época feudal é pela apropriação, pela rapina, né? Por atos de guerra, na verdade. Ou seja, o mais forte também usa a sua força, né? Seja o que tem mais armas, o que tem mais poder, usa a sua força para se enriquecer através da guerra. E o direito surge para dar uma, digamos assim, não é bem a racionalização, mas para dar uma forma aceitável dessa guerra. Então, se eu aproprio a terra dos outros, uma maneira fácil de essa pessoa receber uma parcela da terra ou ter a terra de volta, que foi ocupada pela força, é pagar um determinado resgate. Claro que esse resgate, então, dentro de um determinado modo regulado pelo direito, acaba sendo um modo que aquele que tem poder e faz a guerra se enriquecer. Então, nota que neste modo, o direito também acaba sendo uma extensão da guerra, porque também é uma forma de enriquecer, na verdade, de legitimar o enriquecimento pela guerra. E aí, então, o que acontece? É do interesse de quem tem mais poder, da parte dominante, que também ele tem o predomínio do direito. Ou seja, como essa extensão da guerra, como esse instrumento legitimador, o shifter, que para a gente usar a expressão de Foucault, esse shifter da guerra para o direito, como esse shifter da guerra para a pacificação, há um interesse muito grande da parte dominante em deter também os meios de direito. Então, esse direito que estava nas mãos de qualquer um, ou seja, qualquer um poderia, claro, desafiar o outro para um duelo, para saber quem tem ou não razão, passa a ter um certo interesse em ser, a partir de então, o domínio ou aplicado somente por determinadas pessoas. Na Alta Idade Média, até a formação da monarquia feudal, final do século XII,
vai surgir então a figura diabólica, como diz Michel Foucault, a figura do procurador. Com a figura do procurador, constatamos o quê? Constatamos aquilo que claro, já se disse, o resgate do direito, a apropriação do direito pelo Estado. Então, o poder estatal vai apropriar-se do direito. Então, a partir desse momento, com a figura do procurador, nós temos um representante do Estado. Um representante do Estado que vai atuar nas causas. Se antes com o duelo ou outras formas de ordalhas era apenas aquele ofendido que podia reivindicar a vingança ou podia reivindicar um determinado resgate para que não pudessem duelar ou não resolvessem os problemas, a justiça com suas próprias mãos, agora nós temos a figura do procurador. E junto com a figura do procurador, como Foucault nos explica, nasce também a ideia de infração. A ideia de infração é interessante porque o dano não é mais só o dano ao indivíduo. Entende-se que quando se provoca um dano ao indivíduo, a sociedade também é vítima. Note a forma de apropriação de riqueza. Se antes aquele que foi vítima poderia duelar, ou poderia talvez, mediante uma mediação, uma transação à moda do direito germânico, conseguir um resgate econômico, agora o próprio Estado pode também se apropriar do infrator. A infração então surge não na ideia de resgatar a paz, mas de reparação do dano. Quando alguém comete um ato ilícito, digamos assim, contrário às regras, não está mais afetando somente a vítima. Afeta o próprio Estado. Então o Estado apropria-se, claro, desse sistema como modo de enriquecimento, como modo de guerra e de enriquecimento. Nós temos a figura do procurador, que representa o monarca e que vai atuar em todos os casos em que há infração. O problema aí é que esse sistema ele não se compatibiliza com a característica da binariedade. Já vimos que as ordalhas se caracterizam por serem binárias. Alguém vence ou perde. Mas e se o procurador agir e o monarca acabar perdendo o processo? O Estado, o rei, o monarca, não vai colocar a sua vida em risco. Porque aquele que duela ao perder, coloca a sua vida em risco. Mas a figura do procurador, então, ao surgir, precisa de um mecanismo diferenciado, não um mecanismo mais binário de dualidade. E aí vamos buscar onde é que o processo, então, vai buscar os instrumentos. Nós tínhamos já no direito germânico, e também em várias partes do direito do sistema feudal, o chamado flagrante delito. No flagrante delito já tem uma ideia de dano à coletividade, ou seja, o flagrante delito já permitia que se um grupo de pessoas, alguma pessoa, pegar alguém cometendo um crime ou um ato ilícito naquele mesmo momento, ele poderia levá-lo, então, a esse infrator, poderia levar essa pessoa perante o monarca ou a autoridade do lugar e exigir que fosse punida essa pessoa e, claro, tivesse uma reparação. Então se apropria-se dali essa ideia de coletividade enquanto parte, enquanto parte lesada, e se traz agora um segundo elemento que busca-se a Inquisitio. A Inquisitio já existia, o inquérito, digamos assim, já existia dentro do direito grego e também no direito romano. Vai se trazer, então, vai se resgatar do direito carolíngio e também do direito eclesiástico a figura de inquérito. Vai se criar uma modelação de processo mediante perguntas e respostas. Nós temos ali, por exemplo, o bispo, quando chegava num bispado, ou numa determinada paróquia, para saber o que tinha acontecido, tinha a primeira parte, que era a Inquisitio Geral, e que se faziam perguntas para se descobrir se algo tinha acontecido. Depois vinha a Inquisitio Especial, em que se buscava de fato o culpado, ou se esperava a confissão, ou se buscava o culpado dos atos que, digamos assim, tinham sido feitos. Então traz-se a Inquisição, ou esse modo inquisitivo para dentro do processo, como modo de apropriação. Não mais agora quem tem razão é porque venceu, mas sim se faz uma relação com o direito religioso, e o processo ganha esse fator ideológico da possibilidade de estar procurando a verdade. Então nasce ali, digamos assim, os primórdios, a definição inicial daquilo que vai se pensar como um processo. Uma inquisição, um inquérito realizado, claro, por uma autoridade, mediante provas testemunhais, ou provas que testemunham aquele fato, para se buscar a verdade. Aí nasce o processo, então, dessa guerra, ou da guerra, para a suposta busca da verdade.
que te define ali o conceito de processo. Bom, é isso. Continue assistindo nossos vídeos. Clique em gostei, se você gostou, claro. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Obrigado.